Fala, meus queridos! Esse é o primeiro vídeo do Arquivo Intelectual, aqui é onde eu leio e comento assuntos ligados à teologia, filosofia e intelectualidade em geral. Ideal para você ouvir fazendo outra coisa. Sem mais delongas, bora lá! Então, galera, o que a gente vai tratar aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre por que a reforma protestante ela ainda importa. Por que ela ainda é importante? Vocês estão vendo aqui na tela que eu estarei lendo um artigo do Centro João Calvino, Centro de Cultura João Calvino. Eu gosto bastante, que tem bastante material bom pra gente acompanhar aqui, falando sobre teologia reformada, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou começar lendo aqui, tá? Eu vou ler, e se você estiver fazendo outra coisa, você coloca aí pra você ficar escutando, como se fosse um mini podcast isso aqui. Eu vou ficar lendo o artigo e vou fazer algumas considerações, mas sem mais delongas, vamos lá. No ano passado, em 31 de outubro, o Papa Francisco, e é interessante a gente lembrar aqui, tá, que esse artigo ele foi escrito em 19 de janeiro de 2026. Então, ele tá falando aqui que o ano passado, no caso, é referindo a 2025. A gente também tá em 2026, só que foi lá no início do ano isso aqui, tá? Então, vamos lá. No ano passado, em 31 de outubro, o Papa Francisco anunciou que após 500 anos, protestantes e católicos agora têm a oportunidade de corrigir um momento crítico de nossa história, avançando além das controvérsias e dos desacordos que muitas vezes nos impediram de compreender uns aos outros. A partir disso, parece que a reforma foi uma disputa infeliz e desnecessária sobre ninharias, uma manifestação infantil que agora todos podem deixar para lá agora que crescemos. Eu acho interessante isso aqui do artigo, que ele já abre falando uma frase do Papa Francisco e discordando da frase do Papa Francisco. Porque veja bem, embora católicos e protestantes eles possam estar ali dentro de algum nível de comunhão no que se diz algumas pautas morais, exemplo, católicos e protestantes junto contra o aborto, contra ideologia de gênero, contra o feminismo, contra o comunismo, contra até, por que não, uma visão de mundo ateia, digamos assim, eu acho que cristãos e protestantes podem estar inseridos dentro desse universo de alguma forma. No entanto, o que o Papa Francisco propõe aqui nessa frase é que as diferenças doutrinárias do protestantismo com o catolicismo são tão ínfimas que a gente pode ter uma comunhão mais visceral do que poderia ter, e que os motivos pelos quais a igreja foi dividida lá em 1517 tenha sido um motivo banal. Mas a gente vai continuar lendo no artigo aqui, eu já li esse artigo e a gente tá comentando sobre ele aqui. A gente vai ver que os assuntos pelos quais aconteceu a Reforma Protestante foi muito mais do que apenas birras, foi muito mais além do que uma disputa de ego. Envolveu toda uma construção. E você, se você for estudar sobre a Reforma Protestante, você vai perceber que a história da Reforma que vem antes da reforma, todo o acontecimento daquele momento da história contribuiu para que a reforma não fosse simplesmente uma reforma religiosa e teológica, mas tenha sido uma reforma em todo o espectro da sociedade na época. Você vai ver quando você estuda um pouco sobre como que aconteceu a reforma protestante, que até a forma de educar a população, a reforma ela foi uma das responsáveis para que as pessoas fossem alfabetizadas, tá? Então, a sociedade ela foi abalada por esse movimento chamado reforma protestante. Mas vamos continuar aqui. Mas diga isso a Lutero, que sentiu tal libertação e alegria em sua redescoberta da justificação somente pela fé que escreveu. Senti que estava totalmente nascido de novo e que havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. Diga isso a William Tyndale, que a considerou novas, tão alegres, tão felizes e tão jubilosas que o fizeram cantar, dançar e saltar de alegria. Diga isso a Thomas Binney, que constatou que isso lhe trouxe um consolo e uma quietude maravilhosos, de tal modo que os meus ossos feridos saltaram de alegria. Claramente, aqueles primeiros reformadores não pensavam estar escolhendo uma briga juvenil, conforme a entendiam. Haviam descoberto boas novas de grande alegria. Aqui, obviamente, é um resumo
do descobrimento da doutrina da justificação pela fé somente, pela graça, e essa talvez, junto com sola escritura, com a autoridade final das escrituras, é a doutrina mais fundamental da reforma protestante e é o ponto crucial do luteranismo, por exemplo, que é essa questão da graça e da justificação somente pela fé. Porque você vai perceber, quando você estuda um pouco a reforma protestante, inclusive recomendo para vocês esses dois livros aqui, tá? Esse daqui, que é História da Reforma do Carter Lindbergh, e também recomendo para vocês aqui esse aqui, Teologia da Reforma, que esse daqui é do Matthew Barrett, não sei como é que pronuncia o nome desse cara aqui. Esses dois aqui são da coleção quando a Reforma Protestante completou 500 anos, né? E esses dois livros você vai observar como que era o escopo teológico. Nesse livro aqui da Teologia da Reforma você vai ver qual que era a característica doutrinária da época da Reforma que se baseava em autoridade e se baseava em como que o homem era salvo e justificado diante de Deus. Então esses dois eram os grandes debates que a igreja estava naquele momento. E como que essa visão que eles tinham naquela época era um tanto deturpada e que causava muitas coisas, como o próprio Lutero, ele tinha muitas dores e vivia em vários lugares, o povo achava ele caído pelos lugares, porque ele ficava muito mal, porque ele não conseguia se sentir perdoado por Deus, porque ele achava que ele precisava pagar, ou fazer penitências exaustivas para que ele conseguisse o favor de Deus. E a gente vai ver como que a justificação pela fé, obviamente que não desassociada de obras, mas como uma evidência, as obras serem uma evidência de uma pessoa realmente justificada, que faz isso por Deus, por gratidão e por graça e por ser um ser regenerado, isso muda a história da pessoa com Deus, né? Então Deus passa a ser uma visão de algo muito distante, ele fica algo muito mais perto. E a cruz, ele tem um valor muito maior quando você observa que você é salvo pelos méritos de Cristo na cruz e não pelo seu próprio braço. Mas vamos lá. No início do século XVI, a Europa estivera privada por algo como 1000 anos de uma Bíblia que o povo pudesse ler. Thomas Beane, portanto, jamais havia se deparado com as palavras: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. É interessante aqui porque, assim, isso aqui tá correto? Tá correto, tá? Tá correto que por muito tempo o povão não tinha a Bíblia. A Bíblia era reservada. A Bíblia não era tão fechada e restrita à população em geral. Já existia alguns escritos da Bíblia, mas na sua totalidade, e principalmente para a grande massa da população, isso só se deve mesmo pós-reforma, com a ajuda da pensa de Gutenberg, para que os escritos, tanto dos reformadores quanto da Bíblia, eles fossem distribuídos em massa. A Bíblia, ela não era tão confinada, mas também ela não era tão aberta. Era um nível de confinamento que a gente não consegue nem conceber nos dias de hoje, com tantas traduções que a gente tem, né? Mas vamos lá. Em vez da palavra de Deus, as pessoas foram deixadas a noção de que Deus é um Deus que permite aos homens conquistar a própria salvação. Como eu falei, né? Como um dos mestres daquele tempo gostava de formular a questão: Deus não negará a graça àqueles que fazem o máximo que podem. Então, aqui mata a diferença que o cristianismo tem do judaísmo e do islamismo, que são as duas grandes religiões monoteístas, né? Tira aqui, porque é mérito, né? Meritório. Então, para que Cristo morreu, afinal de contas, né? Então, assim, a gente tem uma certa crise, porque óbvio que tem uma tensão de fé e obras nas escrituras, existe essa tensão. Mas se você for observar, principalmente por uma teologia paulina, você vai observar que a justificação pela fé somente, é uma das coisas mais belas que a gente tem nas escrituras. Tirar isso para resumir a um nível de igualdade de fé mais obras de uma forma tão desassociada, ou associada, digamos assim, que tira muito da beleza do que é a cruz de Cristo. Contudo, aquilo que pretendia ser palavras de ânimo deixava um gosto extremamente amargo em todos os que os levavam a sério. Como alguém que poderia ter certeza de que realmente havia feito o máximo que podia? Como poderia saber se tornará o tipo de pessoa justa que merecia a salvação? Nenhuma da bondade, nem da relevância das percepções da reforma se esvaiu ao longo dos últimos 500 anos. Martinho Lutero certamente tentou. Eu fui um bom monge, escreveu ele.
e observei minha ordem de modo tão rigoroso que poderia dizer que se algum monge pudesse chegar ao céu por meio da disciplina monástica, eu teria entrado. E, no entanto, ele constatou: minha consciência não me concedia certeza. Antes eu sempre duvidava e dizia: você não fez isso corretamente. Você não foi suficiente contrito. Você deixou aquilo de fora da sua confissão. Quanto mais eu tentava remediar uma consciência incerta, fraca e perturbada por meio de tradições humanas, tanto mais a cada dia eu a encontrava mais incerta, mais fraca e mais perturbada. Cara, é uma aspa absurda. Cara, é uma aspas aqui absurda. Por quê? Porque, cara, é justamente isso. Cara, se depende de mim, mano, o que seria de mim? Por isso que a palavra de Deus, ela fala que a gente não consegue fazer coisas boas. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer sempre está diante de mim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E graças a Deus, porque Cristo Jesus morreu para nos salvar. Tipo assim, é a mensagem da cruz, é sempre sobre isso. E segundo o catolicismo romano, Lutero estava indiretamente correto em não ter certeza do céu. A confiança em um lugar no céu era considerada uma presunção errônea e figurava entre as acusações feitas contra Joana d'Arc em seu julgamento em 1481. Ali os juízes proclamaram: esta mulher peca ao dizer que está tão certa de ser recebida no paraíso como se já fosse participante da glória, visto que nessa peregrinação terrena nenhum peregrino sabe se é digno da glória ou de punição, algo que somente o juiz soberano pode declarar. Obviamente que a gente não tem como dizer que outra pessoa vai para o céu ou para o inferno, ser porteiro do céu. A gente fazer esse juiz de valores. Existe um julgamento que ele é passível para nós, no caso a gente pode exercer. No entanto, existe um tipo de julgamento que pertence somente a Deus. Só que o problema é que essa frase aqui, condenando Joana d'Arc por ter essa confiança da salvação, a certeza da salvação, a alegria da salvação, anula muitas passagens bíblicas, né? Muitas passagens bíblicas que nos encoraja a ter esse nível de confiança e que a gente experimenta algo pequeno aqui para que seja simplesmente uma porção daquilo que a gente vai experimentar na glória com Cristo, uma confiança em Deus, porque é só assim que a gente pode chamar o pecador, porque a gente acredita que esse caminho ele realmente é o caminho de certeza e não um caminho de dúvida, né? Não um sentido de perfeição, porque senão Cristo não precisaria vir, a gente necessariamente não precisaria da cruz, não precisaria da expiação do pecado, a gente só precisaria mesmo de cumprir a lei de Moisés, por exemplo, né? Esse juízo fazia pleno sentido dentro da lógica do sistema. Se só podemos entrar no céu porque nós tornamos pessoas pessoalmente dignos dele, pela graça capacitadora de Deus, então evidentemente ninguém pode ter certeza. Seguindo essa linha de raciocínio, só posso ter tanta confiança no céu quanto tenho confiança na minha própria ausência de pecado. Foi exatamente por isso que o jovem Martinho Lutero gritou de terror quando ainda estudante quase foi atingido por um raio durante uma tempestade. Ele tinha pavor da morte, pois sem o conhecimento da salvação suficientemente pela graça, suficiente e graciosa de Cristo, sem o conhecimento da justificação somente pela fé, não tinha nenhuma esperança do céu. E é justamente isso, cara. Se a gente não tem a esperança em Deus, uma certeza nele, não uma confiança em nós, mas isso que não seja uma forma de... E Paulo trata disso, né? Agora que a gente tá em Cristo, agora a gente vai continuar pecando. Paulo fala do quê? De maneira nenhuma, né? Porque como que uma pessoa que tava na lama e disse que saiu da lama, mas continua na lama, não faz muito sentido isso. Mas as obras, ela é evidência de uma pessoa que foi salva, não a causa, sabe? Não é a causa da salvação. É justamente isso. Então, não existe uma confiança clara. Como que a gente vai convidar o pecador ao arrependimento? Se a gente vai estar entregando para ele uma possibilidade de salvação e não uma certeza. Por exemplo, ó, não, aqui, ó. Aqui Jesus fez, pagou o preço por você, mas agora é com você, tá? Porque se não for com você aqui, aí vai dar ruim. Obviamente que a gente vai ensinar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre vida santa. Mas não é sobre isso, é sobre uma certeza que perpassa a parte de praticar no sentido meritório, sabe?
perpassa isso, é diferente disso. Não é negar as obras, não é dizer que a pessoa vai viver no pecado e vai ter certeza do céu. A Bíblia não encoraja a gente a pensar dessa forma. Como eu falei anteriormente, existe sim uma tensão. Mas se você tira isso do cristianismo, se tira isso da doutrina bíblica, o que sobra? E foi por isso que a sua redescoberta nas escrituras, a justificação somente pela fé, lhe pareceu como entrar no paraíso por portões abertos. E significou que, em lugar de toda a sua angústia e terror, ele agora podia escrever. Quando o diabo lança diante de nós os nossos pecados e declara que merecemos a morte e o inferno, devemos falar assim: admito que mereço a morte e o inferno. E daí? Isso significa que serei condenado à danação eterna? De modo nenhum, pois eu conheço um que sofreu e fez satisfação em meu favor. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde ele está, ali estarei eu também. Cara, que glorioso. É nesse evangelho que eu acredito. É nesse evangelho da graça de Deus que eu acredito. O evangelho do amor da graça, que não passa pano para pecado, mas que é 100% mérito de Cristo e 0% força do meu braço. É nesse evangelho que eu acredito. Porque sem Cristo eu não posso fazer nada. Mas em Cristo eu posso viver o extraordinário. De uma plenitude que a gente experimenta uma porção aqui. Como diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Cara, isso é forte demais, isso é muito prazeroso, isso é muito bom, isso é glorioso. E foi por isso que a reforma despertou no povo tamanho apetite por sermões e pela leitura da Bíblia, pois poder ler a palavra de Deus e nelas enxergar tão boas novas que Deus salva pecadores, não com base no quão bem se arrependem, mas inteiramente por sua própria graça. Foi como uma explosão de sol mediterrâneo a romper o mundo cinzento da culpa religiosa. Cara, isso é formidável. É formidável. Eu sinto vontade de me converter de novo quando eu escuto essas coisas. Isso aqui é a doce presença, a graça de Deus. É maravilhoso demais. É muito maravilhoso. Eu sou miserável pecador, mas graças a Deus porque Jesus, ele é gracioso. Eu preciso fazer muito, não para conquistar minha salvação, mas para agradar o coração de Deus. Nada da bondade ou da relevância das percepções da reforma se perdeu ao longo dos últimos 500 anos. As respostas às mensagens que as suas centrais continuam fazendo toda a diferença entre o desespero humano e a verdadeira alegria. O que acontecerá comigo quando eu morrer? Quando eu posso saber? A justificação é o dom de um status justo, como argumentavam os reformadores, ou um processo de se tornar-se mais santo, como afirma Roma. Posso confiar com segurança para a minha salvação, somente em Cristo. Ou a minha salvação também depende dos meus próprios esforços em direção à santidade, ou do êxito de alcançá-la. Quase certamente, o que leva as pessoas a pensar que a reforma é apenas um episódio histórico que já podemos deixar para trás, que ela foi somente uma reação a algum problema circunstancial de sua época. Contudo, quanto mais atentamente se examina a questão, mais claro se torna o seguinte: a reforma não foi, em princípio, um movimento negativo de afastamento de Roma e de sua corrupção. Foi um movimento positivo de aproximação do Evangelho. E é precisamente isso que preserva a validade da reforma para os nossos dias. Se a reforma tivesse sido uma mera reação a uma situação histórica de 500 anos atrás, seria de se esperar que já tivesse chegado ao fim. Mas enquanto programa de constante aproximação do Evangelho, ela não pode estar encerrada. Outra objeção é a de que a cultura contemporânea do pensamento positivo e da autoestima teria eliminado qualquer percepção da necessidade do pecador ser justificado. Ó, isso aqui é importante, hein? Poucos hoje se veem vestindo cílios e suportando vigília de oração durante a noite, no frio intenso para conquistar o favor de Deus. Em suma, o problema de Lutero ser atormentado pela culpa diante do juízo divino é descartado como um problema próprio do século XVI. E por conseguinte, sua solução, a justificação somente pela fé, é igualmente descartada como desnecessária para nós hoje. Mas é de fato, precisamente nesse contexto que a solução de Lutero ressoa como notícia tão feliz e tão pertinente, pois ao descartar a ideia de que possamos alguma vez ser culpados diante de Deus e, portanto, necessitar da justificação, a nossa cultura acabou por sucumbir ao velho problema da culpa de modos mais sutis e sem qualquer meio de resposta.
Hoje, somos todos bombardeados pelas mensagens de que seremos mais amados à medida que nos tornamos mais atraentes. Talvez isso não seja explicitamente relacionado a Deus, e ainda assim continua sendo uma religião de obras, profundamente enraizada. Por isso, a reforma oferece a mais cintilante boas novas. Lutero profere palavras que contam a penumbra como um raio do sol glorioso e absolutamente inesperado. O amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que é agradável. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus transborda e concede o bem. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados, não são amados porque sejam atraentes. Cara, sensacional. A reforma não foi, em essência, um movimento negativo de afastamento de Roma e sua corrupção. Foi um movimento positivo de aproximação do Evangelho. Mais uma vez, o tempo é oportuno. 500 anos depois, a Igreja Católica Romana ainda não foi reformada. Apesar de toda a linguagem ecumênica cordial empregada por tantos protestantes e católicos romanos, Roma continua a repudiar a justificação somente pela fé. Ela se sente autorizada a fazê-lo porque a Escritura não é considerada a autoridade suprema a qual papas, concílios e doutrinas devem se conformar. E uma vez que a Escritura é assim relegada, a alfabetização bíblica não é incentivada, e desse modo milhões de pobres católicos romanos continuam sendo mantidos afastados da luz da palavra de Deus. Fora do catolicismo romano, a doutrina da justificação somente pela fé é frequentemente evitada como algo insignificante, equivocado ou desconcertante. Algumas novas perspectivas sobre o que o apóstolo Paulo teria querido dizer com justificação, especialmente quando tendem a deslocar a ênfase para longe de qualquer necessidade de conversão pessoal. Tem mais do que qualquer outra coisa, confundindo as pessoas, deixando o artigo que Lutero dizia, que não poder ser abandonado nem comprometido exatamente assim, abandonado ou comprometido. Essa não é um tempo para a timidez quanto à justificação, quanto à autoridade suprema das escrituras que proclamam. A justificação somente pela fé não é uma relíquia dos livros de história. Ela pertence hoje como a única mensagem de libertação definitiva. A mensagem como o poder mais profundo de fazer os seres humanos se abrirem e florescerem. Ela concede certeza diante do nosso Deus Santo e transforma pecadores que tentam comprar o favor de Deus em santos que amam e o temem. E quantas oportunidades temos hoje para difundir essas boas novas? Há 500 anos, a recente invenção da prensa de Gutenberg justificou que a luz do Evangelho podia se espalhar a uma velocidade jamais vista. As Bíblias de Tyndale e os tratados de Lutero podiam circular aos milhares. Hoje, a tecnologia digital nos concedeu outro momento, a maneira de Gutenberg, e a mesma mensagem pode agora ser difundida à velocidade que Lutero jamais poderia ter imaginado. Tanto as necessidades quanto as oportunidades são tão grandes quanto era 500 anos atrás. Na verdade, são ainda maiores. Tomemos, pois, a coragem da fidelidade dos reformadores e mantenhamos erguido o mesmo valioso evangelho, pois ele não perdeu nada da sua glória, nem do seu poder dissipar as nossas trevas. Então, galera, a gente aprendeu aqui hoje por que a reforma protestante ainda importa. Resumi em 2 pontos cruciais que eles podem se subdividir por várias formas. Ela resgatou a autoridade máxima das escrituras e a doutrina da justificação pela fé. São duas coisas, obviamente, que a reforma ela tem um ar de muitas coisas das quais elas foram importantes, tanto pro sentido religioso, como eu falei, mas também pro sentido social, né, da sociedade de forma geral. Mas esses 2 pontos aqui são cruciais, que eram os 2 principais debates na época dos reformadores, que era a questão da autoridade das escrituras frente ao magistério da igreja, frente às tradições humanas, frente àquilo que o Papa dizia, frente àquilo que os concílios atrelavam, que eram regra de fé, e a justificação somente pela fé, para dar uma confiança e uma certeza de salvação que naquela época o mundo não conseguia ter, justamente por causa de uma doutrina equivocada. E não só por isso, as pessoas sofriam de forma demasiada sem necessidade, porque não acreditavam na gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo. E por isso, muitos deles tentavam comprar o seu próprio lugar no céu e a entrada de entes queridos no céu que já haviam morrido, né? Então, esse foi o arquivo intelectual de hoje. Espero que, se você estiver até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. Comenta aqui o que você acha sobre isso tudo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Falou.